Brasileiro acusado de cometer diversos crimes em Massachusetts é detido e deve ser deportado. Passageira passa mal, é socorrida a bordo, mas morre durante voo entre Brasília e Miami. Número de vítimas de tráfico humano aumenta 25% neste ano. Costa leste do país está na rota de nova tempestade que vai provocar muita neve, vento e frio. E tem a história de um violinista brasileiro que entrou para a seleta Orquestra Sinfônica de Kansas City. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro acusado de cometer diversos crimes em Massachusetts foi preso pela Polícia de Imigração. Ele segue sob custódia em um centro de detenção do ICE. A data para a deportação dele ainda não foi expedida. Anderson de Souza Almeida, de 43 anos, foi detido pelos agentes de imigração após cometer uma série de crimes em Everett, Massachusetts. Em julho, ele foi acusado de ameaça e agressão a um membro da própria família e uso de arma perigosa. Na época, a justiça liberou o brasileiro sob fiança, mas em novembro deste mesmo ano, ele foi detido mais uma vez por acusações adicionais ao mesmo caso. Em nota, a diretora interina do escritório do Bureau de Boston, Patricia Hyde, disse que Anderson também fez à vítima ameaças de cometer assassinato. Foi quando a justiça aceitou o pedido do ICE para a posse da custódia do brasileiro, já que ele está vivendo aqui no país de forma ilegal. Anderson entrou sem autorização nos Estados Unidos por Lukeville, no Arizona, em julho de 2023. Agora, o brasileiro está em um centro de detenção do Departamento de Imigração, que está preparando a deportação dele. A companhia aérea Gol confirmou hoje que uma passageira morreu durante um voo entre Brasília e Miami na tarde desta terça-feira. A mulher passou mal no trajeto e chegou a ser socorrida por 2 médicos que estavam a bordo. A Cone Rocha tem mais informações. A aeronave da Gol pousou no Aeroporto Internacional de Miami ontem à tarde. Antes do desembarque, os passageiros foram ouvidos pelas autoridades locais. A companhia aérea informou que a mulher, que não teve o nome revelado, não resistiu e acabou falecendo ainda no ar no trajeto de Brasília até Miami. 2 médicos que estavam a bordo tentaram socorrer com procedimentos de emergência. A primeira fileira da aeronave chegou a ser esvaziada para permitir um melhor atendimento, mas apesar de todo o esforço, a mulher não resistiu ao mal-estar. A companhia não explicou o que aconteceu à passageira, que viajava sozinha. Emitiu uma nota lamentando o ocorrido e disse que uma investigação tinha sido aberta. O corpo da mulher foi levado para um IML local. Ainda não foi confirmada a nacionalidade dela. Se ela for brasileira, o advogado Maurício Echel explica o procedimento para a repatriação do corpo. A companhia aérea ajuda no processo, mas ela não é responsável pelo processo. Quando chega o corpo da pessoa, ele é nacionalizado nos Estados Unidos, onde um coroner vai analisar, vai ver as condições, fazer um exame médico, recepcionar o corpo. Uma vez estando lá, a família tem que coordenar uma funerária em uma empresa de transporte internacional especializada nessa parte de transporte de pessoas falecidas, né? É trabalhoso, porque tem que ser emitido também um atestado de óbito, tem que se entregar os documentos do próprio falecido. Uma vez feito isso tudo, tem que se, aí sim contacta-se a companhia aérea para cuidar da logística internacional, onde praticamente se tem que fazer o quê? Despachar o corpo como sendo um volume, né? Então, assim, tem um transporte especial. Em alguns casos tem que ser embalsamado, pede-se. É um caixão todo específico, custa um valor bastante significativo também, e é um procedimento que ele costuma levar tempo, de alguns dias a algumas semanas.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou que fará um aporte de $295 mil para a conservação de um navio escravagista naufragado em Angra dos Reis. No século XIX, em uma época em que a escravidão já havia sido abolida do Brasil, a embarcação levou cerca de 500 pessoas para o nosso país e foi afundada propositalmente para não deixar vestígios. O Instituto Afro Origens, dedicado a mapear registros da diáspora africana, divulgou essa foto do encontro e onde foi fechado esse acordo para essa ação de conservação dos destroços do navio. O dinheiro vem de um fundo norte-americano para a preservação cultural, um programa criado em 2021 para fornecer apoio a iniciativas de preservação de patrimônio global. Historiadores descobriram há poucos anos que fragmentos desse navio estão afundados em Angra dos Reis, isso no sul do Rio de Janeiro. Essa pode ser uma das últimas embarcações documentadas a transportar africanos para o Brasil, vítimas do período de escravidão. Depois do intervalo, milhares de imigrantes estão entrando no México para seguir rumo aos Estados Unidos e pedir asilo. E homem que atacou juíza durante julgamento em Nevada é condenado a 26 anos de prisão. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. O assunto agora é imigração. Nas últimas semanas, milhares de pessoas estão se aglomerando na fronteira da Guatemala com o México numa corrida contra o tempo. É que eles querem autorização para entrar no território mexicano e depois seguir viagem rumo à fronteira dos Estados Unidos, onde pretendem pedir asilo antes da posse de Donald Trump. A cada dia que passa, a fila de pessoas no escritório de imigração da Guatemala com o México dobra de tamanho. São famílias inteiras que esperam dias e meses para cruzar a passagem. Os imigrantes precisam apresentar este papel, que autoriza a entrada em Chiapas, no México. O documento indica que eles têm uma entrevista agendada através do aplicativo CBP One, no escritório de imigração americano, na fronteira com os Estados Unidos. Os governos dos países da América Central emitiram um alerta por causa do alto número de pessoas que buscam cruzar o México e pedir asilo ao governo norte-americano. Quanto tempo leva aqui formado na fila? Mês e meio. Este homem, que veio da Venezuela, já espera na fila há 1 mês e meio. Ele contou que busca uma vida melhor nos Estados Unidos e quer chegar na fronteira com o país americano antes que Donald Trump assuma o poder. Claro, isso é o que querem. Llegar antes que agarre o mandato, supostamente, não? Os imigrantes que estão na passagem que separa Guatemala do México estão pedindo ajuda e transporte do governo mexicano para que cheguem até a fronteira dos Estados Unidos mais rápido. Por enquanto, os pedidos não foram atendidos. O relatório anual global sobre tráfico de pessoas revelou um aumento acentuado dos casos desse tipo de crime em 2024. Houve um crescimento de 25% do tráfico de humanos e as mulheres ainda são a maioria das vítimas. O número global de vítimas de tráfico humano está disparando no mundo e meninas e mulheres continuam sendo a maioria. O mais recente relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apresentou dados estarrecedores que confirmam um aumento de 25% no número de sobreviventes em 2022. Neste mesmo ano, 39% das vítimas eram mulheres adultas traficadas para fins de exploração sexual. O tráfico de crianças, a maioria meninas, para estes mesmos fins, também aumentou de forma alarmante em diversas regiões do mundo. O principal aspecto da indústria do tráfico humano é o econômico. É esse que alavanca, que impulsiona e sustenta tal crime. O tráfico humano ele funciona dentro de uma lógica de mercado, de oferta e de procura. Então, se há um aumento na demanda da criança, obviamente que vai haver aumento nos crimes de tráfico de crianças.
O levantamento é um dos mais abrangentes, elaborado com informações de 156 países, cobrindo cerca de 95% da população mundial. A crise migratória global, as novas rotas do tráfico e principalmente o aumento do consumo deste mercado são os desafios que devem ser enfrentados pela comunidade internacional. Identificar a demanda e combatê-la é fundamental para que a gente consiga dar um fim, trazer a falência ao tráfico humano. O homem que atacou uma juíza durante julgamento em janeiro deste ano no estado de Nevada foi condenado a 26 anos de prisão. A juíza que foi vítima justificou a sentença, dizendo que o ataque de fúria contra ela também foi contra o poder judiciário norte-americano. Durante a audiência de anúncio da sentença, o prisioneiro, Deobra Reading, de 31 anos, não gostou do que ouviu e disse que não se lembra de nada, que não se reconheceu pela atitude que tomou. E complementou a fala dizendo: "Eu fiquei tipo, por que você está fazendo isso comigo? Era o que eu queria perguntar a ela." Na época, a agressão foi gravada em vídeo e a violência do ataque chocou o país. O prisioneiro saltou pela mesa da juíza ao ouvir que ela não concederia liberdade condicional a ele, que estava na corte por causa de um outro crime cometido. Deobra foi acusado de agressão e lesão corporal grave contra a juíza Mary Kay Holtus, de 62 anos. Um policial também ficou ferido na ocasião. Depois do intervalo, o salário mínimo vai aumentar em 23 estados do país. E a gente fala sobre a dengue, porque os casos da doença bateram recorde nas Américas neste ano. Pela primeira vez na história, o Brasil levou uma medalha em uma Copa do Mundo de esqui alpino, que foi realizada no Colorado. Pois é, olha, Lucas Braden ficou em segundo lugar e levou a medalha de prata, mas com gostinho de ouro. E sabe como é que ele comemorou? Claro, sambando. A medalha de prata, mas com brilho todo dourado. Lucas Braden foi o segundo colocado na disputa de slalom gigante, disputada em Beaver, no Colorado, mas entrou para a história ao garantir o primeiro pódio brasileiro na Copa do Mundo de esqui alpino. A comemoração no pódio teve até direito a samba. Aos 24 anos, Lucas ficou apenas 12 centésimos atrás do campeão da prova, o suíço Thomas Tummler. A medalha de bronze ficou com o atleta esloveno. Filho de pai norueguês e mãe brasileira, o esquiador é hoje líder do ranking geral da Copa do Mundo de esqui alpino no slalom gigante, com 130 pontos. A próxima etapa da competição acontece em Val d'Isère, na França, no próximo fim de semana. Esta é a primeira temporada que Lucas representa o Brasil. Antes disso, ele defendia a Noruega, seu país de origem, mas abandonou a equipe depois de desentendimentos com a federação local. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo vai subir para $15 por hora em várias regiões aqui dos Estados Unidos. Cerca de 3 milhões de trabalhadores serão beneficiados em pelo menos 23 estados. Logo no início do ano de 2025, 21 estados, 48 cidades e condados vão aumentar o salário mínimo de forma automática. O piso deve atingir $15 por hora. No dia do Ano Novo, 3 estados, Illinois, Delaware e Rhode Island, vão subir a base salarial e se juntar a outras áreas do país que já pagam esse valor por hora. No segundo semestre, mais 2 estados e 17 cidades e condados vão entrar nesse grupo. Esse aumento vai ajudar os trabalhadores que enfrentam alto custo de vida, inflação e preços elevados nos Estados Unidos. A Califórnia e New Jersey pretendem ajustar o piso para $17 por hora para alguns profissionais. Já o estado de Washington vai ir além. O salário mínimo no ano que vem, em algumas cidades, será de $21 por hora. Será o maior piso do país. Especialistas lembram que esses valores, apesar de parecerem muito, na prática não são. Quem recebe $17 por hora tem um salário anual de apenas $35 mil, que precisa ser dividido entre aluguel, comida, despesas com crianças e contas básicas.
Os aumentos devem afetar diretamente 3 milhões de trabalhadores, menos no Alasca, Flórida, Havaí, Missouri e Nebraska, que só vão atingir o valor de $15 por hora em 2026 ou 2027. Acho que $13, assim, você tem que trabalhar muito para poder chegar no objetivo. Então, a vida americana é muito cara, Eu acredito que os lugares frios tem essa coisa de desvantagem, a gente não ter a praia, não ter a liberdade, precisar dessa coisa. Então, eu acho que motiva a pessoa a sair. Eu morei 10 anos em New Jersey, então eu acho que o salário é um pouquinho melhor, porque motiva você sair naquela neve, você sair de casa para ir trabalhar. As coisas estão muito caras aqui, aluguel, as coisas de mercado estão muito caras. A pessoa não consegue se manter com $13, não. Hoje o mínimo para a pessoa se manter do jeito que está caro, assim, as coisas, tinha que ser o menos $18 a hora, né? Para quem trabalha a hora que eu trabalho o dia, né? E assim, eu nunca trabalhei a hora, mas se fosse trabalhar a hora desse preço, eu não daria conta, não. E apesar do aumento do salário mínimo e de novas contratações no país, o cenário econômico para o ano que vem não é tão animador quanto parece. Os especialistas dizem que há sinais claros de alerta no país e que ainda é preciso preparar o bolso para possíveis turbulências. O relatório de empregos mostrou um forte crescimento no mês de novembro, com a criação de 227 mil novos empregos em todo o país. Olha, saúde, educação e governo foram os principais impulsionadores desse crescimento de vagas aqui no país, isso no mês passado. Mas os economistas dizem que esse resultado não é real. Se comparado com 2 anos atrás, o mercado de emprego está muito aquém do que era. Além disso, junto com a criação de vagas, aumentou também a taxa de desemprego no país, subiu para 4,2%. É a primeira vez que atinge essa marca por 6 meses seguidos em 4 anos. Com a taxa de desemprego alta, as pessoas não mudam de emprego, não negociam salários, e isso significa menos dinheiro para gastar e um menor crescimento econômico. Para piorar, essa situação pode aumentar a inflação e afetar ainda mais o cenário do país, impedindo que o Fed, o Banco Central Americano, faça novos cortes na taxa básica de juros. E os casos de dengue quase triplicaram neste ano aqui nas Américas. E a doença não avançou só em números, mas também em território. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o surto é o maior já registrado desde o início das medições em 1980. Os países das Américas registraram neste 2024, até o momento, 12 milhões e 600 mil casos de dengue, sendo 21 mil considerados graves. 7.700 pessoas morreram em decorrência do vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a OPAS, o número é 3 vezes maior do que o registrado no ano passado, e 76% dos óbitos aconteceram no Brasil. O diretor da organização disse, ao divulgar os dados alarmantes, que o avanço da doença nas Américas está diretamente ligado às mudanças climáticas. À medida que o clima está mais quente e mais chuvas são registradas, o que impulsiona a proliferação dos mosquitos. O rápido crescimento populacional, a urbanização não planejada e a falta de saneamento básico também contribuem para o aumento da dengue. De acordo com os dados da Organização Pan-Americana da Saúde, que é um braço da OMS nas Américas, o Brasil concentra o maior número de casos da doença, seguido por Argentina e México. A disseminação é tamanha que foi registrada até mesmo em áreas que o vírus é pouco conhecido, como aqui nos Estados Unidos, onde neste ano casos surgiram em surto principalmente na Flórida, na Califórnia e no Texas. A seguir, costa leste do país está na rota de nova tempestade que vai provocar muita neve, vento e frio. E tem a história de um violinista brasileiro que entrou para a seleta Orquestra Sinfônica de Kansas City. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Alerta de tempo ruim chegando. A costa leste dos Estados Unidos está na rota de um novo ciclone-bomba em conjunto com um rio atmosférico. A previsão é de queda brusca nas temperaturas e bastante neve para boa parte do país, como nos mostra a Carolina Camargo.
O rio atmosférico é uma longa faixa de vapor de água que transporta a umidade, normalmente do oceano para o território. Já o ciclone bomba é caracterizado por uma rápida intensificação de um ciclone em um curto período, que tem a capacidade de trazer chuvas severas. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, a situação vai ficar perigosa do leste das Carolinas até o sul da região da Nova Inglaterra, que vão enfrentar fortes tempestades e até a possibilidade de alguns tornados. Nas partes do país que acumulam um bom volume de neve, que caiu nas últimas semanas, é preciso ainda mais atenção, porque as chuvas vão ajudar no derretimento do gelo, aumentando as chances de inundações e até cortes de energia. O estado do Maine já sente as condições climáticas extremas, que estão tornando viagens de carro perigosas por causa da combinação de neblina com chuva congelante, provocando o acúmulo de gelo nas estradas. Vermont já emitiu até um alerta de inundação. E em New Hampshire, as autoridades emitiram um boletim especial, já que as chuvas podem criar condições para avalanches em encostas íngremes cobertas de neve. Ou seja, nada de esquiar nas montanhas da região nos próximos dias. Em parte das escolas da região da Nova Inglaterra, em estados como Connecticut, Massachusetts e Rhode Island, as aulas estão sendo canceladas. E a previsão é de que toda a costa leste tenha queda de temperatura nos próximos dias, incluindo até mesmo a Flórida. E a gente já vai para o nosso telão porque as mínimas vão baixar ainda mais a partir de amanhã. Olha, em Boston, mínima de 25, mesma coisa em Washington, previsão de sol entre nuvens ainda. Lá em Norfolk, Charlotte, mínima de 31, em Atlanta, mínima de 33. Na Flórida, apesar do sol, bastante friozinho em Jacksonville, com mínima de 46. Em New Orleans, bastante sol na previsão, máxima chegando aos 60 graus Fahrenheit. Em Houston, a gente tem tempo encoberto com mínima de 55. San Antônio já tem sol brilhando o dia inteiro com máxima de 68, mínima de 56. El Paso, sol entre nuvens, tempo ameno, máxima de 56 e mínima de 37. Albuquerque, o sol nem dá as caras por lá. Phoenix, a gente tem máxima de 73. Los Angeles, tempo encoberto, mesmo cenário em Las Vegas, com mínima de 36, máxima de 54. E São Francisco, a gente tem previsão de chuva ao longo do dia, com mínima de 49, máxima de 59. Um brasileiro conseguiu uma façanha incrível aqui nos Estados Unidos e virou destaque no noticiário norte-americano. Ele é violinista e conseguiu entrar para uma das mais conceituadas orquestras sinfônicas aqui do país, a Kansas City. Esse brasileiro de sucesso conversou com a nossa repórter Giovanna Locatelli. Olha só. O talento único e o domínio do violino impressionam. A melodia perfeita, tocada pelas mãos de Ayrton Pisco, cativa e hipnotiza o público. Foi esse talento impressionante que abriu as portas para este brasileiro para o mundo. Ele foi um dos selecionados a dedo para integrar a Kansas City Symphony, uma das orquestras mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ayrton teve que mostrar toda a sua habilidade com o violino para passar por este processo seletivo e superar 200 adversários. Tocar numa orquestra profissional dos Estados Unidos sempre foi um grande sonho para mim. E poder dizer que finalmente eu atingi esse objetivo e poder tocar música do mais alto nível, com ótimos colegas, num teatro também que é incrível, é realmente uma experiência muito gratificante. Filho de músicos, Ayrton começou sua jornada no violino aos 3 anos, sob a influência de seu pai, o maestro professor Ayrton Macedo Pisco. Aos 5 anos de idade, fez a primeira apresentação artística. Natural de Brasília, Ayrton tem no currículo a passagem por universidades norte-americanas de peso, como a Yale. Ele trilhou um longo e duro caminho para chegar onde chegou. O único latino-americano na orquestra de Kansas City. Hoje, aos 29 anos de idade e 26 anos de carreira,
Ayrton garante que valeu a pena todo o sacrifício e incentiva quem pensa em seguir essa trajetória internacional. E o meu conselho aos jovens talentos dentro e fora da música é também muita dedicação, muito foco e muito planejamento, de você saber aonde você quer chegar e os passos que você tem que tomar para poder atingir o seu objetivo. Talentosíssimo. Muito. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.